E aí pessoal, professor Antônio na área, e a gente está hoje com algumas questões aí de números mistos e frações, é claro, né, que número misto tem uma fração junto. O que significa um número misto? Um número misto, ele é um número que tem algumas partes inteiras e mais uma fração do inteiro. Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma receita que diz lá, coloque 2,5 xícaras de farinha. São 2 xícaras inteiras mais metade de uma xícara. E como é que a gente representa? Aqui. Por exemplo, 2 e 3 quintos, 5 e meio, 3 e 7 oitavos, 1 e 5 16. Então essa é a forma que a gente representa. Apesar de não ter uma operação aqui no meio, não é, nesse caso, multiplicação. Né? A gente não está multiplicando 2 por essa fração. Não está multiplicando 5 por essa fração. A gente está somando. São 2 inteiros mais 3 quintos de um inteiro. Se a gente fosse representar isso em números, em formatos, né, em inteiros, a gente iria fazer o seguinte: 1 inteiro, 2 inteiros, esse é o tamanho inteiro. E a gente pegaria então mais 1, dividiria aqui em 5 partes, esse aqui pinta todo, este pinta todo, são 2 inteiros, e pintaria 3 dessas 5 partes aqui. Então mais esse pedacinho aqui, 2 inteiros e 3 quintos. Ok, e como é que a gente pode transformar isso em uma fração que a gente está acostumado, só com numerador e denominador? Eu posso pensar de duas formas, assim, um macetezinho, uma regrinha que a gente faz, mas eu posso pensar de duas formas. O 2 são 2 inteiros, que a gente está aqui. E esse inteiro, se eu dividir ele em 5 partes, vão ser 5 quintos e 5 quintos, correto? E aqui são 3 quintos. Agora basta eu somar esses três valores. Então vamos lá. 5 quintos, mais 5 quintos e mais 3 quintos. Quando eu estou somando frações com o denominador igual, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. 5 mais 5, 10, mais 3, 13. 13 quintos é o correspondente a 2 inteiros e 3 quintos. Mas para a gente não ter que estar desenhando, escrevendo isso tudo, imagina aqui eu tenho que fazer 3 vezes, aqui 5 vezes, né? Botar 2 meios mais 2 meios, porque sempre eu vou fazer essa fração com o denominador da parte fracionária. Parte inteira, parte fracionária. Então imagina, eu vou ter que fazer desses 5, 2 meios, mais 2 meios, mais 2 meios, 5 vezes. Então como é que a gente faz? A gente primeiro sabe que o denominador da fração vai ser o denominador da parte fracionária. Ok, coloco o 5 ali embaixo, estou resolvendo esse aqui. Agora eu pego este 5 e multiplico por 2, multiplico pelo número inteiro, pela parte inteira, 5 vezes 2, 10. E eu somo a parte do numerador da parte fracionária. Então 5 vezes 2, 10, 10 mais 3, 13. 13 quintos, como a gente tinha encontrado. Aqui também. Como é que fica isso em fração imprópria? Né? Fração imprópria porque o numerador é maior do que o denominador. Vou copiar o 2, que é a parte fracionária, eu copio igual. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. 11 meios. Mesma coisa aqui. Copio o 8. O denominador fica igual. 8 vezes 3, 24. 24 mais 7, 31. Então, todas elas, toda vez que a gente tem uma fração, um número misto, a gente vai obter uma fração imprópria, onde o numerador é maior do que o denominador. 1 e 5, 16. 1 e 5, 16. O denominador é 16. 16 vezes 1 é 16. Mais 5, 21. Então, 21 16avos é o valor equivalente a esse número misto. Mas se a gente tem ao contrário, se a gente tem uma fração imprópria, a gente quer transformar num número misto. Aqui a gente tem um caso, os casos. Transforme as frações impróprias a seguir em números mistos. 16 terços. Bom, eu posso pensar que são 3 terços mais 3 terços. Ó, mais 3 terços aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já tem 15 somando lá em cima, mais 1 terço. Vou separar aqui. Cada 3 terços, numerador e denominadores iguais, forma 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 inteiros e 1 terço. Mas isso também é trabalhoso, porque eu tenho que ir dividindo aos poucos aqui também, então não daria muito trabalho. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou fazer a operação de divisão até chegar num resto que eu não consiga mais dividir. 16 terços eu vou dividir. 16 por 13 vai dar 5. Lembrando, quando tem um número aqui no divisor e eu pego um número aqui no dividendo.
Só que se esse número aqui, no caso 1, é menor que aquele lá, eu tenho que pegar 2. Então, eu vou pegar o 16. 16 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 3, 15. Sobrou, resto 1. Não tem mais nada para baixar. Como é que funciona agora? O meu resultado, meu resultado da divisão, é a parte inteira. O meu resto é o numerador da minha fração. E o número que eu estava dividindo, no caso que eu estava fazendo a divisão, é o denominador, 5 e 1/3, como a gente achou ali. 5 meios. Vou fazer 5 dividido por 2. A gente sabe que é 2, né? Essa multiplicação tem que dar sempre menor ou igual a esse número. 2 vezes 2 é 4. Restou 1. O resultado é a parte inteira. O resto é o numerador. E a parte que divide é o denominador, 2,5. Pensando, né? A gente tem 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, a gente sabe que a metade de 5 é 2,5 ou 2,5, se fossem números decimais. 7 quartos. Aqui quase que dá para fazer direto, né? Se a gente pensar que 4 quartos mais 3 quartos já vai resolver, né? Isso aqui é igual a 1, o 4 quartos é 1, 1 e 3 quartos. Então dá para fazer direto, mas fazendo pelo método da divisão, 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4, resto 3. Não tenho mais número para baixar, não tem como dividir. Então é 1 inteiro, que é o número que deu a resposta. O resto aqui em cima e aqui embaixo só copia igual. 1 e 3 quartos. A mesma coisa, 9 quartos. 9 dividido por 4. Agora eu sei que vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. Resto 1. Minha resposta, 2 inteiros e 1 quarto. 2 inteiros. O 2 a resposta é divisão. É quantas partes inteiras eu dividi. E 1 é o resto que sobrou, que ainda está dividindo por 4. 2 e 1 quarto. Mais uma aqui, 16 quintos. Esses números menores, assim, a gente já começa a aprender e já fazer meio que automático, né? Então a gente já entende que aqui o 16, o número mais próximo do 16, que é múltiplo de 5, é o 15. 15 dividido por 5 dá 3. Então eu poderia já colocar 3 e 1 quinto. Mas enquanto a gente não aprende, a gente vai fazer o cálculo. 16 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Resto 1. 3 inteiros e 1 quinto. 23 décimos, então, é a mesma coisa. A gente vai fazer 23 dividido por 10. Como são dois algarismos no divisor, a gente vai pegar dois algarismos no dividendo. Vai dar 23 por 10 dá 2. 2 vezes 10 dá 20. Resto 3. Então, 2 inteiros e 3 décimos. E aqui no último caso, 32 terços. Esse a gente tem que tomar cuidado, porque olha só. 32 dividido por 3. A gente vai fazer o quê? Pega o 3 e divide por 3, né? Vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Dá 0. E vou baixar o 2. Parei por aqui? Não, não posso parar por aqui. Porque o que acontece? Eu acabei de baixar, o 2 é lá, então eu sou obrigado a fazer essa divisão. Eu tenho que dividir esse 2 por 3. E qual o número que eu multiplico por 3 que dá 2 ou menor que 2? É o 0. O único é o valor do 0, né? 0 vezes 3 é 0. E agora sim, resto 2. O que eu fiz? Eu tive que fazer essa divisão, eu sou obrigado a fazer ela, porque senão ficaria errada a minha resposta. E isso aqui, o número misto, é 10 e 2 terços. Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Comentem, curtam, se inscrevam no canal, ativem as notificações, sigam em todas as redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.